Fala pessoal, temos falado muito aqui ultimamente sobre criptomoedas, sobre várias opções de investimento interessantes, mas e aí, como é que fica seu imposto de renda? A gente tem uma sequência de vídeos de imposto de renda, tem até um que fala sobre criptomoedas, que eu vou deixar aqui, só que aí tem uma coisa importantíssima que você tem que estar atento aqui, principalmente se você está fazendo investimentos aí nesse ano de 2021. Até 2019, a Receita Federal não estava olhando ainda para as criptomoedas. Você podia, obviamente, declarar elas lá como um bem seu, um patrimônio seu, só que a Receita Federal não estava olhando para isso. Qual o problema aqui? E qual o problema que pode surgir no futuro? A Receita, de alguma forma, ela vai querer saber de onde veio o seu dinheiro. Antes da gente começar aqui, claro, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, mas eu quero te explicar o objetivo do imposto de renda. O imposto de renda serve basicamente para a Receita Federal pegar a grana que você recebe, entendeu? E analisar de acordo com a evolução patrimonial sua e, se você for casado, também da tua esposa. Fazendo isso, eles sabem se você está sonegando imposto, se você está cometendo algum tipo de fraude. E aí, as criptomoedas, elas não são rastreáveis pela Receita. Se você já fez aí algum cadastro em alguma carteira, alguma exchange, você passa pouquíssimos documentos, você não precisa se preocupar na sua identificação, no seu CPF, coisas desse tipo. Imagina, você tem lá na Trust sei lá, 5 milhões em criptomoedas de diferentes tipos. A Receita Federal nunca vai saber disso. Só que você concorda que você vai tirar essa moeda de lá e você quer usar ela na sua vida. Você quer comprar um carro, uma casa, viajar, e isso a Receita Federal olha. Então, desde já descarta essa ideia de que a Receita Federal não vai chegar nas minhas criptomoedas. Hoje, o que a gente sabe em 2021, o que a gente sabe é que a Receita Federal, ela não tem como saber lá quantas criptomoedas você tem nas suas carteiras, mas ela sabe que o seu patrimônio está crescendo e que ele está vindo de algum lugar. E aí, em 2020 e 2021, ela já lançou lá no Declaração de Imposto de Renda de forma voluntária para que você coloque lá nas suas criptomoedas. É importante você colocar. Então, se você não fez 2021, que é referente a 2020, e não fez a declaração de imposto de 2020 referente a 2019, cara, volta lá e retifica, ou se já fez, volta lá e arruma, enfim, você precisa fazer isso e mostrar para a Receita que você tem um pouco de criptomoeda. Esse crescimento gradual dos seus patrimônios, isso aí não vai levantar suspeita na Receita, isso não vai te dar problema, não tem problema nenhum você ganhar dinheiro. A Receita só quer saber e quer que você pague os impostos sobre isso, claro, tá? Então, primeira coisa, volta lá, veja se você tem criptomoeda nesse período e veja se você declarou. Como é que isso está sendo declarado? Está sendo declarado como bem. Diferente, agora eu vou separar dois mercados aqui para te explicar rapidinho. No mercado de ações, bolsa de valores, a Receita olha para duas coisas. Olha para aquelas ações que você comprou e estão lá, então na criptomoeda seriam as holds, e olha para o mercado de day trade, que na criptomoeda seriam os trades. A Receita olha para esses dois no mercado na bolsa de valores. Nas criptomoedas, ela não tem como ver o trade que você fez. As corretoras, elas ainda não são ligadas à bolsa, então a bolsa ainda não tem essa informação. Já nas criptomoedas, a Receita não tem essa informação. Ela quer saber o que você tem de bens, tá? Então ela quer saber o que você tem lá em hold, mas ela não tem a informação das suas trades. Por que isso é importante aqui você saber? Nesse momento, você ainda não precisa se preocupar com o que você está fazendo de trade, mas já é importante você estar precavido com isso. Primeiro de tudo, a Receita, cara, tem um dos computadores mais potentes do mundo. Eles trabalham única e exclusivamente para pensar em formas de descobrir isso aí. Não se engane, não ache que a Receita trabalha para a gente, ela trabalha para o todo para arrecadar impostos. Então a Receita ela está de olho nisso aí, ela sabe que está movimentando milhões no mercado de criptomoedas e ela está em busca de descobrir como é que ela vai acompanhar esses trades, tá? Na parte de hold, ela já sabe, ela já fez alguma coisa, que é o quê? Declara aqui para mim o que você tem de hold. Ela não chamou desse nome, ela chamou de criptoativos mesmo. Ela chamou lá de criptoativos e colocou 3 moedas lá. Você tem 3 moedas, Bitcoin, Ether e alguma outra, e tem uma quarta lá que ela chamou de outros, para você colocar todas as outras. Nesse momento, isso está entrando no imposto de renda como um bem. Da mesma forma que você tem um carro, você tem uma criptomoeda. Para a Receita hoje é assim. E aí, vamos falar de imposto aqui. Como é que fica teu imposto nesse negócio, né? Como é que fica? Porque agora a Receita Federal, ela tá de olho. Sabe que você tem um bem, então ela vai querer te tributar disso aí. Hoje, a Receita ela vai conseguir te tributar como um bem. Como é que tributa bem?
Vou te dar um exemplo aqui. Você foi lá e comprou uma casa. Você comprou uma casa por 100 mil reais. Quando você vender essa casa por 150 mil reais, você tem que pagar um imposto chamado ganho de capital. O ganho de capital é exatamente sobre essa diferença, esses 50 mil reais que você ganhou. Você vai ter que pagar um imposto sobre essa diferença. Na criptomoeda, no momento, 2021, está sendo dessa forma. Então, você, por exemplo, você foi lá e comprou Bitcoin. Você comprou 100 mil reais em Bitcoin. Depois vendeu esses Bitcoins por 130 mil reais, você tem que pagar o ganho de capital sobre esses Bitcoins, tá? Não é a forma mais correta se a gente analisar que uma criptomoeda ela é uma moeda e não é um bem. Mas a Receita ainda não tem outra forma de tributar isso, tá? Então, nesse momento, você tem que fazer dessa forma. Meu conselho aqui de contador, de quem está fazendo imposto de renda todos os dias mesmo, principalmente esse ano, aumentou muito o número, principalmente na área de criptoativos. Agora você precisa declarar os seus bens. Coloca as criptomoedas que você tem, coloca os seus bens e análise caso a caso. Cada caso é um caso. Se você entrou com R$ 1.000 em criptomoedas, hoje você tem 500 mil reais, aí você vai ter que pagar imposto, você vai ter que explicar como é que isso aconteceu e tal. Se você comprou R$ 1.000 em criptomoedas, tem os mesmos 500 mil reais, importante aqui, mas você não vendeu, você ainda não paga imposto e não tem nada de errado nisso. É exatamente assim. Vamos voltar para aquele exemplo da casa. Você comprou uma casa por 100 mil reais. Há 2 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Hoje a casa vale 500 mil reais. Você ainda não paga imposto só porque a sua casa valorizou. Você só paga imposto na venda. Então a criptomoeda ainda é da mesma forma. Você só vai pagar imposto quando vender, tá? Qualquer nova informação eu vou trazer aqui, então já se inscreve aqui no canal e deixa teu like para ser avisado quando isso mudar. Mas, cara, desde já, sinal alerta, porque a Receita ela sabe do mercado de criptomoedas, sabe que ele é um mercado muito lucrativo e ela está buscando maneira de tributar isso. E, principalmente, o que é importante? 27,5% é o imposto de renda de pessoa física. Meu ponto de vista é que logo, muito em breve, a gente vai ver possibilidades de pensar em reduzir esse imposto. Ou a Receita mesmo vai propor um imposto diferenciado, ou então vai ser melhor você operar as suas criptomoedas com CNPJ, algo assim. Vai ter alguma mudança grande aí no próximo ano, 2021, provavelmente para o próximo imposto de renda já tem uma mudança. E aí, o que acontece no imposto de renda que é declarado em 2022, ele é referente a 2021. Por isso, já fica munido aí dos seus documentos, das suas informações. Se você nunca declarou nada, já comece a declarar para evitar que você tenha que pagar multa, que você tenha que pagar imposto a mais do que você deveria pagar, multado inclusive por fraude, porque quando a multa é por fraude, ela pode chegar a 300% do imposto devido. Não é esse o objetivo, tá? Se precisar de ajuda, claro, a gente está aqui. Tranquilo? Tamo junto, um abraço.